Olá, meus amores, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos para a nossa livezinha de hoje. Hoje teremos um convidado exageradamente especial, professor Rodolfo Pamplona Filho. Boa noite, meu amor, boa noite, Fabi, obrigado pela presença. Olha, eu não tenho nem como dizer, né? É um período bem atípico que a gente está vivendo. E sou agraciado aí com uma positiva em relação à pequena doação de tempo do professor Rodolfo Pamplona Filho. Para quem não conhece, o que é bem difícil, é um juiz do trabalho do estado da Bahia, professor incrível, grande mestre, que inclusive tenho total liberdade em dizer que foi quem me inspirou muito, muito para seguir o magistério como ritmo de vida. Opa, o professor já está online aqui, então eu vou já adicioná-lo para a gente conseguir ser agraciado com mais minutagem possível com essas sábias palavras. Vamos lá. Já ingressando o professor, vamos lá. A nossa conversa de hoje, ela é sobre método escrita e leitura, gente. Grande professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo essa noite sobre o ensino jurídico, sobre a vida. Para mim vai ser um prazer, uma honra, um privilégio. Espero que a gente possa trazer contribuições para cada um e cada uma que nos ouve. E quero convidar desde já a todos e todas para me seguir também no meu perfil lá no Instagram, por favor. Filho, e também nos meus canais no YouTube, né, o canal Pamplona, o canal Papeando com Pamplona. É sempre um prazer estar com vocês. Aqui está uma noite chuvosa aqui em Salvador, né? E aí eu sentei aqui no prédio que eu moro, né? Eu moro num flat, né? E aí vim aqui para o mezanino, mas está um barulho danado aqui. Já estão diminuindo as medidas de isolamento, então começou a chegar gente aqui. Mas estou à sua disposição, você está me ouvindo bem? Perfeito, mestre, está ótimo. Fiquei preocupado, eu fiz uma live ontem, estava dando eco, mas eu tenho certeza que era da pessoa que estava transmitindo, porque não fazia sentido. Eu tinha acabado de fazer um webinar, o Zoom estava funcionando perfeito, então quis testar. Então estamos aí, estou à sua disposição. Para mim vai ser um prazer trazer, digamos assim, a minha história de vida nessa quebra dessa sisudez do direito, de formas que a gente possa estudar de maneira séria o direito. Perfeito, mas seriedade não se confunde com sisudez. Esses são os primeiros problemas do profissional do direito, que acha que precisa, para falar qualquer coisa, precisa ter uma nuvem negra na cabeça. E não é essa. Bem colocado. Precisa realmente poder conversar com as pessoas de igual para igual, sentir-se gente. Então, para mim, vai ser uma satisfação. Você manda. Hoje eu não dou aula, hoje eu bato papo. Então, ótimo, esse é o objetivo mesmo. Eu respondo, você vai conduzir, porque aí eu digo, hoje eu trabalhei pesado bastante hoje. Estou, inclusive, com um projeto assim, alternativo, quero já anunciar aqui. Por favor. Eu tenho a minha banda, né? Eu tenho uma banda, era uma banda de jazz originalmente, na Colunas in Concert, que a gente passou a fazer um projeto autoral, esse tipo de coisa, foi bem legal. E agora, recentemente, eu tive um aluno num curso que eu dei na Academia de Letras aqui da Bahia, né? Uma pessoa um pouco mais velha do que eu, mas que foi músico profissional, e é o Carlos Magno, o nome artístico é Maguinho, e ele é muito talentoso. E ele pegou meus poemas, né? Toda a minha obra poética, eu tenho mais de 1000 poemas, né, publicados, estão todos disponíveis no meu blog, né, quem quiser conhecer. Aí ele pegou alguns poemas meus, e foi mais interessante, poemas de fases distintas. Um poema que eu fiz com 18 anos, outro poema que eu fiz agora em novembro, e de repente começou assim, sabe, uma coisa assim, energética, espiritual, uma coisa assim. Ele achou poemas que eram emblemáticos de momentos de minha vida e musicou. E aí, poxa, ficou uma coisa tão legal que a gente resolveu fazer um projeto chamado Poesia Cantada, né?
ou seja, ele trabalha muito com ritmos brasileiros, né? MPB, shot, e aí a gente fez 8 músicas, gravamos, terminei a gravação terça-feira num estúdio aqui local, todo mundo de máscara, aquela coisa, e aí criei já um perfil no Instagram para um projeto, quero convidar todos e todas também para seguir lá, bote aí Poesia Cantada, RPF, que é o Rodolfo Pamplona Filho, e Maguinho, vão conhecer, porque vai ser uma coisa interessante para conhecer uma outra faceta minha. Eu tenho muitas facetas, né? Eu nunca consegui ser uma pessoa somente. Na verdade, eu sou uma pessoa somente com diversas faces e todas buscando servir. E dentro dessa live, salvo engano, a doutora Larissa Leite, que é ela que baixa todas as minhas lives, né? Mas eu acho que essa é a minha live número 293, né? Do 193ª live. Acho que até o final do mês eu completo aí 300 lives. E que fenomenal. Foi uma forma que eu encontrei, sabe, dentro de uma fase da minha vida de servir, sabe, a minha corrente filosófica que anima a minha vida é uma linha de Mahatma Gandhi, né, na ideia de que quem não vive para servir não serve para viver. Então eu tenho servido as pessoas através das lives e hoje estou aí servindo o seu público. Hoje você pergunta, eu respondo. A palavra é sua. Já falei o suficiente, já deu para o pessoal entrar. Estou pedindo ao pessoal que vai acompanhar a live, clique aí no coraçãozinho, que esses coraçãozinhos potencializam o algoritmo. Clique aí nesse aviãozinho de papel aí, que encaminha ao vivo para quem quiser acompanhar. E agora a palavra é sua. Mestre, muito obrigado. Inauguralmente, obrigado pelo seu tempo. Eu sei como é precioso, sei como o senhor tem a contribuir e eu, obviamente, aqui inauguro essa pequena conversa que para mim já é extremamente marcante, dizendo que eu não estou aqui apenas como alguém que está recepcionando o senhor, mas como um fã de muitos anos, diga-se de passagem. Tive a oportunidade de conhecer a sua vasta obra, tanto a parte pessoal artística quanto o trabalho como um excelente magistrado ao longo da minha graduação, e eu falo isso sem problema algum, inclusive para os meus alunos que estão aqui presentes, para os meus colegas, que o senhor foi um dos grandes influenciadores para eu seguir o magistério na minha vida, viu? Muito obrigado por essa semente honrado com isso. Que foi plantada. Nunca vou me esquecer que eu estava assistindo uma palestra no início da minha graduação, eu estudei na Universidade da Amazônia, aqui no estado do Pará, e estava tendo um congresso da UNAMA, que o senhor foi convidado. Eu já estava com um livro de responsabilidade civil esperando para ser autografado. Até hoje tem esse autógrafo. E eu nunca vou me esquecer que o senhor deu uma aula sobre responsabilidade civil, finalizando com um exímio poema de percepção de dano. Foi a coisa mais incrível que eu já tinha tido percepção na academia, e foi o que me fez perceber como a gente podia enxergar o estudo técnico sob vieses diferentes. Então, nessa pandemia, a gente acaba fazendo novas formatações, né, como as lives aqui eletrônicas, né, para ter mais acesso, ter mais aproximação com as pessoas. Eu ousei lhe convidar para esse bate-papo, porque não vem outra pessoa na minha mente quando a gente pensa em humanização do discurso, quando a gente pensa em humanização da nossa formação jurídica, que, querendo ou não, no andar da carruagem do mundo e da nossa carreira, né, dessa fome por concursos públicos. Eu só fazer aqui um registro que entrou aqui. Por favor. Na live, a minha namorada, Aline Cosenza, entrou aqui. E aí eu preciso, se eu não disser que ela entrou e mandar um beijo para ela, vai ter então, amor acima de tudo. E ainda mais porque ela tem uma live agora, ela é arquiteta, e vai fazer uma live agora com o pessoal lá, candidata lá ao CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui da Bahia, então ela vai fazer uma live também, mas ele fez questão de entrar. Um beijo, coraçõezinhos também, bota os coraçõezinhos. Eu não tenho como botar coraçõezinho porque eu estou no celular, então não tem como digitar, mas vamos lá. Não sei, talvez ela tenha entrado, já tem, mas ficou registrado. Vamos lá. Perfeito, mestre. Então, olha, obrigado mesmo pelo seu tempo, obrigado por... É uma honra, né, mestre? Não tem nem o que dizer, é uma honra, é um privilégio poder lhe ouvir. E por que o título, né? Primeiro, nasce de uma inquietação muito grande minha como professor,
como alguém que trabalha e opera com direito cotidianamente, nós vemos que a gente tem uma insuficiência de capital humano muito grande na nossa formação atualmente. Já não é de hoje, mas isso tem sido cada vez mais arraigado. E quando a gente encontra uma figura como o senhor, que é exponencial em termos de caracteres humanos, na academia, vive o direito público, né, cotidianamente, vive a pesquisa e é um cara das artes, é um cara da música, da poesia, enxerga a magia da vida. Eu começo a live, na verdade, me pedindo uma dica para todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Qual foi o momento na sua vida que o senhor percebeu que profissionalmente nós não excluiríamos esse nosso toque com a arte, o nosso toque com o que nos humaniza, com o que de fato acaba fazendo com que tudo vale a pena? Como alguém que já trilhou tanta essa jornada de institucionalização do saber como o senhor. Olha, querido, eu vou dizer com absoluta liberdade. O mundo do direito, na concepção tradicional, e eu sou bem mais velho que você, eu posso dizer, né? O mundo do direito, como eu o recebi, ele é um mundo absolutamente refratário a isso. É um mundo careta, é um mundo que as pessoas acham que realmente, para se levar a sério determinados institutos, precisam ter um olhar sisudo, precisam confundem profundamente a ideia de seriedade com sisudez, como mencionou. E não é fácil mesmo. E é muito comum que você comece muito cedo, né? Na verdade, eu fui professor de matemática e física ainda quando estava no segundo grau, né? Era professor, a gente chamava de banca, as pessoas chamavam de reforço escolar, alguma coisa assim. Eu ensinava isso e eu sempre entendia que era muito interessante ter o bom humor, fazer ilações com a arte, fazer ilações com fatos da vida para as pessoas captarem mais rápido. Isso eu fazia, imagina, com matemática e física. E aí, quando eu entrei na faculdade de Direito, fui monitor de Direito Civil, né? Comecei a trabalhar isso e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui servidor público com 19 anos, né? Entrei no Tribunal Regional do Trabalho como servidor e me apaixonei pelo direito do trabalho, né? As pessoas dizem assim, como é que você é juiz do trabalho e professor de Direito Civil? Ou como é que você tem uma obra de Direito Civil e ensina Direito do Trabalho? Não, eu ensino os dois. Na verdade, as pessoas têm essa mania de segmentar pensamento ou segmentar formato. Isso um grande pensador baiano, já falecido, foi professor da USP, de Geografia, pesquisa sobre ele, chamado Milton Santos, dizia que era a ditadura do pensamento único. As pessoas acham que só tem um determinado modelo, um formato, então acham que para falar no direito precisa falar numa linguagem que seja um bolodório, que ninguém consiga entender, então a gente dá risada quando vê piadas com o Rui Barbosa com uma linguagem mais rebuscada. A linguagem mais rebuscada é uma técnica e é algo que deve ser cultivado, mas não achar que para falar de jeito precisa falar assim, né? É claro que há ambientes que isso possa ser útil, isso possa ser apreciado, mas o que foi acontecendo comigo, né? Eu fui vendo eu sempre fui também alguém das artes no meu segundo grau, e aí o que acontece? Eu fui entrando no mundo do direito, lidando com pessoas que tinham esse perfil sisudo e algumas poucas que eram mais abertas, e aí aconteceu, digamos assim, um fenômeno de tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu me formei, passei na seleção para o mestrado da PUC de São Paulo e me inscrevi no concurso de juiz ao mesmo tempo. Não havia o interstício na época, e aí aconteceu de eu passar com o concurso de juiz com 5 meses de formado. Então eu fui juiz com 23 anos. Né? E aí cheguei naquilo, ainda fazendo mestrado, e aí eu percebia que as pessoas queriam, talvez, ou esperavam alguém formal. E aí a gente acaba, e é natural, principalmente quando a gente é muito novo e não tenha referenciais, que na época as minhas referenciais
Eram pessoas Com certeza. caretas, né? Com Tinha certeza. 3 ou 4 mais liberais, mas eram todos os 3 ou 4 mais liberais eram tidos como loucos, como malucos. Como para muitas pessoas, o maluco hoje sou eu, né? E aí, porque agora eu fiquei o coroa, né? Mas naquela época, aí eu fui sabe, nos primeiros 3, 4, 6 meses como juiz, até com mecanismo de defesa, eu tenho que falar isso quase como uma terapia coletiva, porque é um exemplo que pode ajudar os jovens, né? Perfeito. Eu comecei a ficar mais formal, e aí eu comecei a perceber que eu não estava sendo eu mesmo. E, cara, quando eu tinha 18 anos... Eu posso começar a recitar poesia aqui no meio? Pode, né? Fique à vontade. Quando Fique à eu tinha vontade. 18 anos, eu não sabia se eu ia fazer direito, engenharia, composição e regência, ia ser hippie morto de São Paulo, ia vender miçanga na praia, alguma coisa assim. Então eu fiz um poema numa aula de antropologia no segundo grau, no meu terceiro ano do ensino médio. Né? Um poema que eu já recitei algumas vezes em algumas lives. Eu recito no show da banda quando eu vou cantar My Way, que My Way é meu caminho, né? E quando eu vou cantar Hello, the end is near, and so I face. Então, antes de cantar isso, eu recito o seguinte poema que eu posso dedicar a você e a todos aqueles que estão pensando sobre a sua vida, né? Um beijo aqui para a professora Karen Benazzi, lá de Curitiba, que está nos assistindo, acabei de vê-la aqui. O poema era assim, com 18 anos eu escrevi isso. Opa. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era dor. Fui forçado e estou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há, numa vocação que não existe, nem nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Então, essa lição que eu dei para mim mesmo com 18 anos, eu disse, olha, dona coisa, vamos ter o que eu não posso é virar um mito de mim mesmo. Eu não posso virar um folclore. Eu não posso, porque senão viraria uma piada, e não é essa. A ideia é que eu posso ser informal, a ideia é que eu posso brincar, a ideia é que eu possa fazer interfaces com poesia, com música, com cordel, com teatro, com cinema, mas cumprindo o meu dever. Porque a palavra ensina e o exemplo arrasta. E você não pode abrir flanco. Então, o que acontece? Eu posso fazer as minhas lives, mas eu estou absolutamente em dia com meus processos como juiz. Se eu abrisse um flanco, as pessoas automaticamente, os meus detratores, e quem dá a cara à tapa, vai ter detratores, vai ter pessoas que vão antipatizar com você simplesmente porque não aguentam o seu eventual sucesso. Então, se eu abrisse flanco, seria o primeiro pessoa que está fazendo uma magistratura bico, está enrolando, não está sendo sério. E isso depunha. É uma das minhas que eu tenho alguns grandes amigos, um grande amigo meu, contemporâneo meu de faculdade, foi meu calouro, hoje para mim um dos maiores, se não o maior processualista civil da minha geração, chama Fred Dier. Fred foi meu vice-presidente quando eu sou presidente da Academia de Letras Jurídicas. Estou no segundo mandato. No primeiro mandato ele foi meu vice, depois ele cansou um pouquinho, aí eu disse, tudo bem, vai, tá. Mas Fred é meu amigo, meu parceiro, meu confidente, né? E aí a gente conversa muito. E aí umas vezes eu estava conversando sobre um dos meus múltiplos projetos, que era o Papeando com Pamplona. Que infelizmente a gente terminou. Eu tenho ainda o canal no YouTube, mas o Papeando... Era um ótimo projeto mesmo. Era um projeto sensacional. Eu confesso que era um dos meus amores, né? O Papeando era uma ideia de um talk show, que a verdade seja dita. Ó, os programas da TV Justiça são muito bons.
mas são muito chatos. Você só assiste É o verdade. programa TV Justiça se um amigo seu vai falar ou se é um tema que você está pesquisando numa especialização, no mestrado ou no doutorado. Você não zapeia para TV Justiça. É muito chato. É muito chato. É chato demais. Entende? Você pode ver na TV Justiça um julgamento do Supremo Tribunal Federal de um tema do seu interesse, mas você não faz. Era muito chato. Aí eu disse, eu não vou seguir esse modelo. Sala de aula, tribuna. Não, vamos bater um papo. Fazer uma coisa assim, meu Jô Soares. Né? E aí, tinha canequinha, tinha tudo. E o programa bombou. Eu botava no ar, o programa 50 mil pessoas assistiam. Era mais do que eu tinha de seguidores. Mas por quê? Porque as pessoas reproduziram. A gente entrevistou 4 ministros do Supremo. Isso, Marco Aurélio, eu entrevistei dentro do Supremo. Né? E aí era engraçado que eu ainda tinha o cabelão, né? Aí era engraçado eu falando com ele, o cabelo tá no meio do peito, né? E aí, eu de cabelão de terno e gravata, né? Era muito engraçado. Né? E eu entrevistei Eros Grau, Carlos Ares de Brito, Fachin, né? E então entrevistei ministros do TST, do STJ, do STM, professores titulares do país todo, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, né? Muita gente boa foi entrevistada. A gente fez 7 temporadas, né? 89 episódios, né? Mas Nossa, aí, com a foi pandemia, muito produtivo. foi muito legal, só que com a pandemia tive que parar, porque era algo que eu precisava de contato com as pessoas. Numa época, físico. para fazer uma transmissão no Facebook, eu precisava também ir para um estúdio, para um ambiente que era fechado. Então, a gente encerrou, né? Eu fico brincando, dizendo, quem sabe com algum momento, né? A gente está na convicção apenas de que nós estamos quase cantando aquela música de Lulu Santos e Nelson Motta, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Então a pandemia vai passar em algum momento. Quem sabe quando a pandemia passar, a gente puder voltar a ter contatos presenciais, a gente não faz que nem Lúcifer na Netflix, né? Retorna, cria uma nova temporada para voltar, né? Então, não sei, mas a priori ele está encerrado em 7 temporadas. E vai ser... Para mim, se pudesse voltar, ia ser excelente, porque era muito legal, sabe? Nossa, faça esse esforço por nós. O que é que eu fazia? Eu trazia um grande jurista, né? E eu abria para os estudantes. Quem quiser assistir, pode ir. Na plateia tem contato, tá? E aquilo que eu dizia para os meninos até hoje, né? Era engraçado, né? Quando eu comecei a ensinar, eu tinha quase a idade dos meus alunos. Hoje eu tenho idade de ser pai deles. A minha filha eu fui colega de alguns dos alunos. Minha filha vai fazer 20 anos. Né? Aí eu digo assim, olha que coisa interessante. Em direito, não basta know-how. Tem que ter know-who. As pessoas conhecerem, terem contato, saber que a pessoa existe, o autor do livro que ele estuda é um ser humano, pode bater um papo. Então, era muito legal. Eu entrevistei muita gente boa. Quem sabe eu algum dia consiga retomar esse projeto. Ia ser muito legal. Tem muita gente boa no direito que tem muito o que dizer, sabe? Com certeza. E assim, mas eu estava contando o Papiano e aí esqueci de contar o que Fred me disse logo no começo. Porque assim, quando eu estava indo na 2ª para a 3ª temporada do Papiano, a gente sempre, eu e Fred, tem uma tradição. Uma vez por ano, no final, em dezembro, a gente almoça junto para fazer uma retrospectiva. E aí, num desses almoços, né, acho que no 2º ou 3º ano do Papiano, ele dizia, poxa, e uma das frustrações dele não ter sido entrevistado no Papiano, porque na época ele estava vinculado a um determinado curso que proibia que professores participassem de produções de outras, era uma dessas burrices corporativas, tanto que o curso quebrou depois, né? Aí, mas o que é que acontece? E o Papiano estourou na época. Ele dizia, pô, uma das coisas que eu queria participar do Papiano é porque você está conseguindo juntar profundidade com leveza. E isso é uma das coisas, querido Ítalo, você
tem idade de ser meu filho, eu digo assim, Ítalo, é uma das maiores dificuldades do direito. Por É quê? verdade. Porque, tradicionalmente, a gente tem profundidade, né? É claro que tem muita gente que às vezes só tem casca, só tem bolodório, só tem... Mas conteúdo falta. Mas a maior parte tem muito conteúdo, mas não sabe passar esse conteúdo de forma leve. As pessoas travam, a aula fica densa, cansativa. E aí, qual é o problema? As pessoas estavam sentindo falta de leveza. E aí, às vezes, acontece o efeito inverso. Quem nunca comeu mel quando eu como se lambuza. Leveza demais e faltando conteúdo. Isso é problema. Perfeito, Isso é problema muito perfeito. sério. Isso é um problema terrível, porque quando a pessoa cai nessa tentação de ser só leve, sem trazer o conteúdo, o que é que acontece? Você depõe, depõe contra quem está buscando outras alternativas. E aí você Perfeito. cai na crítica das pessoas que acham que isso não é sério, né? Que isso é papagaiada. Claro, quando eu comecei, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre interface de direito e arte no Brasil. Poxa, quantas vezes a pessoa diz para mim, isso não é sério, não, isso não é direito, não, isso é papagaiada. E eu, meu Deus do céu. E aquela situação constrangedora que você ouve lá o indivíduo, mas dá vontade de mandá-lo pastar, né? Então, um dos meus desafios maiores, eu nunca fiz aí no Pará. Já acertei quase que uma vez ia fazer lá na UNAMA, mas acabou desencontrando, né? Teve aquele processo que a UNAMA foi vendida, aí Sim, depois sim. não teve esse dado, né? Mas por quê? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo. Uma das coisas que me dá muito. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui especial aqui, ó, para esse. Quero que você siga ele depois. Professor Magno. Ele é o Carlos Magno, é o Maguinho. A Rita Guedes é a mulher dele. E ele tem o projeto que eu falei da poesia cantada. Que eu falei no Perfeito, começo. perfeito. E aí, o que é que acontece? Né? Um abraço para ele, um abraço para a Rita. Né? O que é que acontece? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo é a palestra cantada. O que é a palestra cantada? Para mim, é uma das coisas mais sensacionais. Eu quero que depois você terminar aqui, vá lá no meu canal no YouTube e veja a playlist da palestra cantada para você entender. Eu vou falar, você vai dizer, não, não é verdade. Não, você vai ver que é verdade. É uma mistura de conferência, de aula magna, com show musical, com sarau poético e com stand-up comedy. Como é que eu faço? Eu literalmente... É uma palestra sobre jeito de família. Né? Eu literalmente explico a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX até o século XXI, mas pelo olhar ou pelo ouvido da MPB. Como? Muito simples. Eu falo eu vou dar os spoilers aqui. Eu explico todo o sistema normativo que reprimia a mulher, desde as ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas. Eu falo sobre o adultério como uma forma de controle da sexualidade feminina. Eu falo do Código Civil 16, que a mulher podia passar a vida inteira e não adquirir capacidade plena. E isso só vai mudar com o Estatuto da Mulher Casada em 62. E aí depois eu trago a noção de um direito promocional, a partir da Constituição de 88, Lei Maria da Penha, por um monte de coisa. E aí, para ilustrar isso, eu canto Mulheres de Atenas, de Chico, Emília de Wilson Batista, Amélia de Mário Lago, e vou fazendo. Aí vou falar sobre casamento, eu canto Casamento Pequeno Burguês de Chico, eu vou falar de desquite, eu falo Trocando Miúdos de Chico, e aí junto com Eu Não Sou Cachorro Não, de Valdir Soriano, e canto a versão de Falcão, I'm Not Dog No, e vou a cada tema tirando uma peça de roupa. Eu vou todo montado. Eu vou de terno, sobretudo, chapéu, literalmente? bengala. Vou tirando a roupa toda. E é claro que não é um striptease total, porque aí não seria somente atentado ao pudor, mas sim a estética. Mas eu vou fazendo essas coisas e como? Eu tiro até um determinado tópico, até um ponto, fico lá com a camisetinha,
E aí começam a me montar no palco ao mesmo tempo. Aí botam uma camisa vermelha, uma bandana, mudo o visual. Para quê? Para dizer, no final das contas, e aí a mensagem, o corte epistemológico do professor de metodologia, que as relações de família, tal qual eu, mudaram a casca, mudaram a forma, mudaram até alguns princípios. Mas o essencial, o fundamental, quando eu falo o fundamental, entre o violão e aí eu canto. Fundamental é mesmo o amor, impossível, ser feliz sozinho. E é legal. E é muito interessante porque como a gente toca com sentimentos, e esse é o grande desafio, você tem que dar conteúdo. Não é só uma presepada. Seja de verdade, né? Tem que estar conteúdo mesmo. Mas conteúdo que desperta também sentimentos. Então, quando eu falo de divórcio, eu estou falando sério. Você vai achar que é engraçado. E é engraçado. Mas é muito sério. Quando eu começo a falar sobre divórcio, e começo a recitar poesia sobre divórcio, e a banda começa a tocar... É com a banda. Com a banda. Eu faço isso com a banda no palco. E a banda começa a tocar Something, de George Harrison. Né? E eu começo a usar a voz num sentido mais dramático, parece uma manifestação pentecostal. As pessoas começam a chorar. É sério mesmo. A plateia começa a desabar de chorar. Eu fiz essa palestra em Mato Grosso há uns 2 anos para 4.000 pessoas. 4.000 pessoas assistindo. E ninguém levantava. Isso é sensacional. Foi um negócio. Eu fiz 3 vezes já no Teatro de Paulínia, que é um teatro lindo, belíssimo. E aí, na última vez que eu fiz lá, o pessoal quis fazer uma homenagem para mim, porque eles disse, hoje a atração é só você. Eles me deram 3 horas. Eu estiquei a palestra 3 horas sem parar de falar, cantar, tudo. E, de repente, ninguém levantava. Foi um negócio assim, sabe? Tão poderoso que é difícil escrever. Veja lá, tem alguns... E aí tem aquela coisa ainda. A coisa que é do teatro baiano, por isso que eu digo aspecto stand-up comedy, né? A gente faz muita interação com a plateia, eu puxo a plateia, então eu tenho que escolher a loura e a morena, aí faz aquela coisa do jacaré do El Chan, tem a loura e a morena do Chan. Só que, só pra você sentir, tem umas coisas engraçadas. A primeira vez que eu apresentei, sabe quem foi minha loura? Maria Berenice Dias. Sabe quem foi minha morena? Giselda Hironaga, professora titular da USP. Você consegue imaginar? Eu dançando com a sensacional! E eu sou um homem enorme. E elas são pequenininhas. E lá vai eu puxo de cá. Então é muito divertido. É muito divertido. Agora, mestre, para ter percepção, o senhor sempre foi inserido na arte? Isso sempre tocou o senhor, mesmo antes dessa fase jurídica? Bem, no segundo grau eu tive banda, aquela coisa, fui de um colégio jesuíta que sempre estimulou a arte. Já teve uma formação específica. Agora, o que acontece é que, quando eu fui para o direito, as pessoas no direito tentam sufocar as manifestações artísticas. Então falou mais alto, né? As pessoas acham assim, não, isso aí não é sério, não. Isso não pode ser levado a sério. Como é que faz? E aí você acaba caindo na ditadura do formato único, do modelo único, do discurso único, da única forma. E é muito complicado, é muito difícil lidar com esse mundo. Mas, é como Mick Jagger falou certa vez. Bem, a alternativa para ficar velho é morrer cedo. Então eu quero morrer, eu quero ficar velhinho. Então eu vou ser esquisito velhinho. Eu comecei sendo um esquisito menino prodígio, hoje eu sou um esquisito coroa simpático. Daqui a pouco você um esquisito velhinho, a formiga atômica.
Eu, por exemplo, eu fui 4 anos assistente de um maior orador jurídico que eu conheci na vida. Eu tenho 4 pais intelectuais, né? 4 pais intelectuais, 4 grandes juristas baianos que eu tomei como referenciais paternos. Um é menos conhecido, Antônio Carlos de Oliveira, é a forma de lidar, né? A noção do respeito, da alteridade, da delicadeza, da meiguice, eu sou ele. Outro é a forma de raciocínio. É o único que está vivo ainda, que chama José Augusto Rodrigues Pinto, que é fantástico. Outro é a noção do método, que é também falecido, pai de um dos meus grandes amigos, é um professor Edivaldo Boaventura. Eu fiz uma live, né, com ele, vale a pena ser um papiando com ele sobre educação, vale. E o outro, já falecido, eu fui assistente 4 anos. Né? Para mim, eu aprendi a debater com ele. Ele era fantástico, é o maior orador que o mundo já teve. Chama José Joaquim Calmon de Passos. Calmon de Passos era sensacional. Sensacional. E eu fui assistente de Calmon de Passos. E era aquela coisa, eu fui assistente dele, eu devia ter uns 26, 27 anos, e ele já com 80, né? E era engraçado porque Calmon era uma língua terrível, fermina, um monstro debatendo. Só que Calmon, fisicamente, era pequenininho. Era um homem de 1,60 m e pouco, magrinho, brabo, mas pequenininho. E eu sou grande, eu luto boxe. E aí eu, como assistente dele, ele descia a ripa em mim, mas esculhambava, me batia, não sei o que, não sei o que lá. E aí, de repente, depois de apanhar não sei quantas vezes nos debates com ele, eu consegui reagir. Eu era muito novo. Quando eu reagi, ele virou um bicho, ele queria me bater. Aí chegava a ser engraçado, porque ele parecia uma formiga atômica. Aí eu entendi que era só retórica, eu fui pra cima dele. Fui pra cima dele, as pessoas tomaram um susto, né? Porque eu achei que você vai acabar com o velhinho. Não, eu cheguei lá, todo com raiva, peguei ele no braço e dei um beijo na testa, entende? E aí desarmou. Por quê? Porque, na verdade, era a ideia de aprender a debater, né? E aí você precisa saber determinadas técnicas que você usa no tribunal do júri, que você usa numa argumentação política, num debate. E Calmon era insuperável, né? Então ele queria ganhar o debate. Quando ele perdia, ele ficava espumando, e era divertidíssimo. Eu fui assistente 4 anos. Eu devo ter ganho debate dele 3 ou 4 vezes. Na resto, eu sempre apanhava. Mas das vezes que eu ganhei, sabe aquela situação assim de pegá-lo em contradição? Rapaz, era maravilhoso, porque ele era um grande orador. Ele morreu debatendo. Ele morreu falando. Fantástico. E aí, para quem é mais jovem, quem não conheceu, dá uma procurada aí no Google, bota no YouTube, Calmon de Passos, vídeos, para você entender o que eu estou falando. Era a argumentação super. Eu não vi, na minha vida jurídica, uma palestra de Calmon em que ele não tenha sido aplaudido de pé. Todo ele era aplaudido de pé. Porque era um velhinho. Eu quero ser um velhinho como ele. A palavra engaja, né? Não tem jeito. E, mestre, até pegando essa ponta que o senhor desenvolveu, como é que a gente pode estimular essa visão mais multissetorial hoje em dia do aluno que está no curso de graduação ou de quem mesmo esteja já pronto, se preparando para o concurso público, para trilhar o caminho que de repente o senhor já trilhou? E, principalmente um discurso de prosperidade que a gente vive hoje em dia dos concursos públicos, que acabam tirando muito a imagem da vocação verdadeira. Como é que a gente consegue humanizar isso? Agora Jack Stripador por partes. Você está pegando vários cortes distintos. E a gente precisa saber. Por quê? Porque há alguns que a gente precisa entender. Se você estiver falando de concurso público, aqui não. Concurso público é ralar. Você não precisa ficar falando sisudo ou falando de forma. Aí é ralar. É estudar mesmo, é meter a cara.
Porque uma das Beleza. coisas que a gente precisa lutar no Brasil sempre é pela manutenção das regras de concurso público como forma impessoal de acesso ao serviço público, sem apadrinhamentos e garantindo as estabilidades dos servidores, não para pensar em mamata, não, mas para garantir efetivamente a idoneidade da prestação. E para passar no Show. concurso é estudar mesmo, é ralar mesmo. Você não precisa ficar paranoico, mas você precisa ter foco, precisa ter metodologia para fazer isso. Depois que você passar no concurso, aí volta para o meu conselho. Aí eu estou Perfeito. falando, agora, depois que já assumiu o seu cargo, depois que está na faculdade, está na graduação, aí a gente está conversando aqui para o estudante e para o profissional. Né? Por quê? Show. Porque é preciso ser responsável nessa dica. Ora, no estudante, dica número 1 do estudante, estude o tempo todo. Estudar é premissa, não é qualidade, não é premissa. Você tem que estudar o tempo todo. Agora, Perfeito. você vai utilizar seus métodos de aprendizado e vai expor como um professor que estimula os alunos a pensar. Você, claro que... Eu costumo dizer, querido Ítalo, que não existe matéria ruim. Existe Perfeito. professor que aleja aluno. Que professor que castra aluno. Por quê? Porque o cara chega para mim e diz: eu não gosto de penal, eu não gosto de trabalho, eu não gosto de civil. Não, meu filho, você teve algum professor que te traumatizou e aí você começou a não gostar da matéria. Não é isso. Não tem o que eu gosto, o que eu não gosto, porque não tem matéria ruim. Tem, na verdade, indivíduos que não conseguem transmitir de uma forma que apaixone. O professor tem que ser um sedutor. O professor tem que seduzir Perfeito. os alunos para que eles se apaixonem por aquilo que ele gosta. Né? E aí, nesse ponto, induzi-los a pensar para que eles possam deduzir suas próprias conclusões. Seduz, induz, deduz. Agora, é preciso entender que na faculdade você vai depender muito e vai aprender a dançar conforme a música. Em qualquer curso, em direito, em medicina, em odontologia, em psicologia, em serviço social. Perfeito. Por quê? Porque você está sendo avaliado. Então, é uma situação semelhante ao do concurso. Você está sendo avaliado. Ora, nessa noção da avaliação, você precisa ser estratégico. Se há espaço para a manifestação artística, seja você mesmo. E aí, o meu maior recado não vai ser para os alunos, vai ser para os professores. Não sejam castadores de novos talentos. Não queiram fechar portas para novas formas de visão. Não repitam um discurso velho, transformando o direito no museu de grandes novidades, como diria Cazuza. É preciso compreender esse dado. E aí, você vai buscar esse espaço para poder atuar na vida profissional, entre elas, na vida acadêmica. E aí pode também direcionar para ser novos multiplicadores de talentos. Voltando agora para o que foi aprovado para o concurso, aí você vai ter que verificar os elementos. Ora, eu estou como juiz há 25 anos. Eu sou leve. Eu tenho um dia que eu estou brabo, tem dia que eu tenho que fazer, tem situação que você precisa atuar. Quando eu fiz inspeção judicial para trabalho escravo, não tem como dar risada. Entende? Claro. É uma situação. Mas perceba, essa é uma situação em que a piada não comporta. Mas talvez a sensibilidade poética para descrever isso a posteriori é perfeitamente. É preciso entender que não há texto certo. Existe contexto adequado. Texto sem contexto vira pretexto. Vira pretexto. Você quer fazer piada em enterro, em velório, não há problema com a piada. Há problema com você que não percebeu qual é o timing. Então, isso é algo para ser feito. Então, por exemplo, eu com muita frequência, eu tenho alunos, o cara tem cabelão que nem eu tive. Então, assim, e aí, Pamplona, posso fazer o meu concurso com esse cabelão? Eu digo assim, irmão,
Na boa, se eu fosse avaliador, não ia ter problema nenhum. Mas não sou eu o avaliador. Então a gente vai pensar, administrar esse negócio. Faça seu concurso, dê uma paradinha aqui, faz um negócio meio Chanel aqui, dá lá. E depois você passar, você deixa crescer de novo como eu deixei. Entende? Hoje eu já não tenho mais cabelo, porque eu tô velho. Mas é algo. O cara tem uma tatuagem no pescoço. Vamos pensar onde é que você vai querer fazer um concurso. Algum problema com a tatuagem? Nenhuma problema meu com a tatuagem. Mas você está lidando com gente que é mal amada. E que pode ter algum tipo de complexo, algum tipo de trauma, algum tipo de, sei lá, algum problema de natureza sexual que travou o indivíduo. Tá lá. Então, como é que você vai nesse ponto? Ah, então sou eu contra o mundo. Sem problema, sou eu contra o mundo. Então, vamos lá. Se prepare muito bem no seu contexto para você fazer a melhor prova possível. E quando o preconceituoso te reprovar por causa disso, vá ao Poder Judiciário, faça o escasseio tudo. Mas existem caminhos que seriam menos dolorosos. Faça a prova, não sei o quê, depois que entrar, você vai abrir espaço. Eu costumava dizer, Ítalo, com muita frequência, eu tive o cabelo no meio das costas, como juiz. E ainda falava uma vez por mês na TV local, eu era conhecido como juiz cabeludo. As pessoas me paravam no shopping e pediam opinião. Eu dava, eu sempre nunca tive problema de conversar com ninguém sobre qualquer assunto. E isso era interessante. Era meio folclórico, era. Mas perceba, eu abri espaço para que, talvez, em concursos futuros, não precise dizer para o menino corte o cabelo para fazer a prova oral. Entende? Ele possa fazer com menos preconceito. Né? Mas não é fácil. E quando você é boi de piranha, quando você é o indivíduo que dá a cara à tapa para poder abrir caminho para os outros, você sabe, talvez até como ensinamento bíblico, ninguém é profeta em sua própria terra. Né? Às vezes você se torna um referencial, mas as pessoas talvez só vão lhe valorizar o suficiente depois quando você sair desse plano material aqui e for para outra ordem espiritual. Essa premissa hermenêutica, inclusive, que o senhor apresentou, texto, pretexto e contexto, né, que é de um filósofo, inclusive, que eu estudo, chamado Gadamer, veio parar até na minha pele aqui, ó. Tá vendo? Olha. Perfeito. A gente tem que saber realmente vivenciar a realidade para conseguir produzir sempre, né? Sim. Principalmente no nosso critério formativo. Exato. Professor, olha, a gente está encaminhando... Final, já estamos 50 minutos. Exatamente, está encaminhando aqui para o final. E como últimas palavras, obviamente, eu estou totalmente sem palavras aqui, eu realmente já tinha prometido a mim mesmo que eu ia escutar plenamente a sua história, essa pequena contribuição. 1 hora é muito pouco para ouvir o senhor falar, isso é uma lástima. Mas Deixa eu tentar arrematar, então, para ver se tocou seu coração. Eu tenho um dom e uma maldição, se chama memória. E as pessoas ficam assustadas. Essa foi boa. Você me conheceu na palestra que eu fiz no evento da UNAMA. Eu falei sobre a Torre de Babel das adjetivações de dano. Uma perfeito! Responsabilidade civil. E eu encerrei essa palestra com um poema que eu fiz quando eu estava no 2º grau também. Um poema que eu fiz numa aula de história, que virou música para minha banda na época, que era um poema sobre dor. Era, na verdade... Exatamente. Era um poema que eu fiz quando o meu professor de história estava dando aula sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, o meu guitarrista era meu colega na época. Ele chegou assim e disse assim: Rodolfo, o que você acha de fazer um poema como se a mãe de Hitler estivesse vendo tudo o que o filho fez? E aí eu fiz um poema que serve
para falar da mãe de Hitler, mas que serve também para todo e qualquer cidadão e cidadã que tenha sido acusado, justa ou injustamente, Justamente. de um crime, de um ilícito, e que às vezes é linchado, às vezes sem linchado moralmente, sem nenhuma direito à defesa. Nesse mundo das fake news está acontecendo cada vez mais. Perfeito. E aí a gente fica imaginando como é que uma mãe ou um pai, vou pensar numa mãe, meu poético feminino, como é que uma mãe vê um filho que está sendo acusado de todas essas coisas. Foi isso, não foi? Eu vou Exatamente isso. Tá, vou recitar para acabar. Recita aí. 9 minutos, vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Só para dizer, eu vou incorporar uma mãe, tá? Bora lá. Se eu pudesse voltar atrás e tentasse alterar o meu passado, meu espírito teria paz, meu destino seria mudado. Se eu tivesse abortado meu filho, minha agonia teria fim. Que seria do meu próprio íntimo se eu matasse um pedaço de mim? Gerei em meu útero um anjo louco, e nas minhas veias eu me dei para ele. Mas todo o sangue foi pouco para matar sua sede. O meu corpo era a árvore da vida, mas meu fruto semente da dor. Como dói esta minha ferida de não ter ensinado o amor. Quantos inocentes sofreram por sua mão, quantas crianças por sua causa morreram em vão. Quantas crianças pelo seu ódio morreram em vão. Amor materno com repúdio, sanidade mesclada com distúrbio. Será que eu devia ter dito não? Será que eu devia ter dito não? Não. Não. Pois até os carrascos têm uma mãe. Até os carrascos têm uma mãe. É isso aí. Mestre, que nostálgico. Senhor, eu não sei se o senhor se recorda, provavelmente sim, mas no final da palestra o senhor estava estirado no chão. Sensacional, muito legal, muito legal. Mestre, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas palavras de sabedoria. É emocionante poder ver o conhecimento sendo materializado por alguém que vivencia ele cotidianamente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu exemplo, obrigado pela referência que o senhor é, obrigado pelo trabalho fenomenal que o senhor faz na nossa justiça e principalmente aqui eu lhe agradeço como professor direto e indireto nosso, às vezes não fisicamente, mas só o fato de o senhor potencializar em um tempinho seu numa live ou num papeando, que tomara Deus volte logo aí, pelo amor de Deus, com essa iniciativa incrível para que a gente continue sendo agraciado com esses momentos de sabedoria, viu? Obrigado mesmo pelo fato de o senhor ser um ser de luz. Incrível, incrível. Obrigado, mestre, pelo tempo, viu? Grato pelo tempo. Um abraço. Quem gostou dos meus poemas, veja meus blogs de poesia, www.rodolfopamplonaFilho.blogspot.com ou www.rpf-poesia.blogspot.com. Veja o canal Pamplona no YouTube, canal Papiando Pamplona no YouTube e veja também o meu perfil aí no Instagram, eu quero muito. E siga esse moço aqui, esse Carlos Magno aí, esse moço aí que é o meu novo parceiro musical, um talento sensacional. Eu ainda estou só postando as fotos, daqui a pouco a gente posta as músicas. Gente, pessoal que está acompanhando aqui, acompanhe o trabalho do professor, super incrível. Ele utiliza bastante a plataforma do Instagram, extremamente ativo. Então vocês conseguem acompanhar notícias, abstrações que ele faz, as próprias lives são extremamente multifuncionais, são multitemáticas, então isso é muito bacana. Hoje aqui nós tivemos como tema principal leitura, escrita e método, como humanizar a formação jurídica. Obrigado, professor, pela sua contribuição, obrigado pelo seu tempo, foi mágico, não tem como descrever de outra forma. Obrigado pela recitação do poema, foi extremamente nostálgico e deu bastante sentido no meu dia, viu?
Grande beijo, mestre. Beijo, Muito beijo. obrigado. Prazer conhecê-lo aqui formalmente, viu? Vai lá, é Até isso mais, aí. professor. Deixa a live salva que eu vou baixar também lá no canal. Beleza pura, mestre. Até mais.